Olá, amigos do Porto Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse Web Summit Arco Norte, Porta para o Mundo, uma iniciativa de nossa equipe junto com toda a comunidade portuária nacional. Estamos aqui hoje com o Arthur Cabral, hoje consultor de negócios no setor portuário, né? Ele tem uma longa carreira, né, nesse segmento, passou pela Vale, pela Petrobras, também já presidiu, né, a companhia de Gasmar, é isso, aqui de São Luís do Maranhão. E estou convidando hoje para ele comentar um pouco sobre as oportunidades de negócios aqui relacionadas ao Arco Norte, como essa região pode contribuir para a maior eficiência logística no transporte de cargas do Brasil. Muito obrigado, a palavra é sua, Arthur. Eu agradeço, Bruno, a oportunidade e parabenizo também a Porto Gente, né, por estar vislumbrando essa possibilidade, esse cenário que está aparecendo aqui para os portos da região norte, né, o chamado Arco Norte, que hoje na verdade são os portos do Norte e Nordeste. Sem dúvida, eu acho que o modal brasileiro deve fazer uma mudança substancial a partir da conclusão da Ferrovia Norte-Sul. E com isso, a facilidade, a eficiência, os custos de transporte, na parte de grãos, minérios e todo tipo de commodities, e futuramente, quem sabe, até mesmo de containers, ela pode ter um fator de desenvolvimento enorme para o Brasil, considerando aí os acordos comerciais que estão sendo feitos com a União Europeia e mais um curto tempo a gente acredita com os Estados Unidos também, e considerando que aqui na região norte, né, norte e nordeste, todos os portos têm uma possibilidade enorme de crescer. Aqui a gente chama de Porto de Itaqui, na verdade é o complexo daqui da Baía de São Marcos, ainda tem possibilidade de instalar vários tubos aqui, tem vários projetos em andamento e creio que aqui se vislumbra um futuro bastante promissor para a área portuária. Legal, Arthur, e aproveitando essa questão que você citou da Baía de São Marcos, né, que é todo o complexo portuário maranhense aqui, gostaria que falasse um pouco sobre as condições naturais, quais são as vantagens competitivas da Baía. Bem, a Baía de São Marcos ela acaba sendo uma anomalia geográfica, porque tanto do lado da ilha de São Luís quanto no continente, nós temos calados naturais de 25 metros, ele suporta grandes navios de 400 mil toneladas, e nós temos um canal natural em toda a extensão da plataforma brasileira, né? Então, a chegada de grandes navios até a Baía de São Marcos, que a gente chama hoje de Complexo de Itaqui, ela é bastante facilitada, não precisa fazer dragagens ou qualquer obra artificial para isso acontecer. Hoje já tem uma capacidade instalada já superior a 250 milhões de toneladas. A gente acredita que os projetos que estão em andamento já do lado do continente, toda a parte portuária hoje é do lado da ilha, esse complexo aqui pode chegar a 400 ou 500 milhões de toneladas no espaço aí de 10, 15 anos, e transformando numa porta de entrada e saída para o Brasil bastante forte, já que a Ferrovia Norte-Sul chega até aqui a Baía de São Marcos. Bom, todas essas oportunidades de instalações portuárias precisam atender ao crescimento da produção de grãos, especialmente acima do paralelo 16. Os estados do Maranhão e da Bahia já estão entre os 10 maiores produtores de grãos do Brasil. Como você vislumbra que essa ligação logística possa ser feita de forma eficiente, já que hoje é muito feita pela matriz rodoviária, que é um grande pecado da logística brasileira que nos torna menos competitivos no mercado internacional? Bem, a produção brasileira hoje de grãos, ela se situa na faixa de 230 a 240 milhões de toneladas anos, mas ela tem crescido de vários anos para cá acima do paralelo 16, com o centro-oeste começa a chegar à região norte e nordeste com o Matopiba. O Matopiba hoje tem uma produção de 17 milhões, deve chegar nos próximos 10 anos a 35, e a previsão é que a produção brasileira num espaço aí de tempo de 15, no máximo 20 anos, chegue a 300 milhões de toneladas. Hoje, essa produção excedente que já gera no Brasil, o Brasil hoje já alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, e sendo o principal ou o segundo maior produtor de praticamente todas as commodities agrícolas, ela deve acontecer a partir dos portos do Arco Norte, já que os portos da região sul-sudeste, dos principais Santos e Paranaguá, tem poucas oportunidades de ampliação. A gente acredita que isso vai acontecer além das commodities minerais, que há uma projeção de se passar somente da parte de minério de ferro de 230 para 300 milhões de toneladas. Essa produção toda deve ser escoada aqui pelos portos do Arco Norte. A gente acredita que vai ter oportunidade para quase todos, ou se não todos, os portos aqui do Arco Norte, tem um crescimento bastante vigoroso.
Bem, uma outra oportunidade é com relação ao granéis líquidos, né? Suape e Itaqui, nos últimos 4 anos, tiveram um crescimento de mais de 30% na importação de minério, de granéis líquidos, gasolina e diesel, dado que houve uma estagnação da capacidade de refino brasileira e continua havendo um crescimento da necessidade, da demanda interna, se acredita que vai haver um crescimento contínuo de importação por esses 2 portos e também pelo porto aqui do complexo de Belém. Então é outra oportunidade para a instalação de terminais portuários aqui na região do Arco Norte, nos portos do Norte e Nordeste. Arthur, uma das principais queixas de investidores e de empreendedores do setor logístico portuário, também que lida com o comércio exterior no Brasil, é a questão da segurança jurídica e regulatória. Como você vê o atual cenário e o que pode ser feito para garantir maior segurança para quem quer investir e quem quer produzir aqui no Brasil? Bem, na parte de infraestrutura portuária, acho que se deu um grande passo quando se tirou a necessidade de um processo de concessão para a instalação de tubos, para ser somente um processo de autorização. Isso já dá muito mais agilidade e segurança aos investidores. O mesmo processo está se prevendo que vai acontecer para as ferrovias, que são fundamentais para o crescimento do setor portuário. Nos últimos 3 meses, talvez mais de junho, maio para cá, desse ano 2019, já houve uma série de mudanças na parte regulatória, na parte de portarias, muito, vamos dizer assim, entulho burocrático que tem sido retirado por este governo, que dá uma segurança maior. O que nós precisamos hoje no Brasil é simplificar os processos de implantação de projetos de infraestrutura e a operação deles, melhorar a questão da legislação ambiental para que seja mais simples o processo de licenciamento e o processo de operação. Hoje tem uma montanha de papéis que o investidor precisa e o investidor estrangeiro não entende muito como isso acontece. Mas a gente acredita que está num bom caminho, o Ministério de Infraestrutura, o Ministério de Minas e Energia estão trabalhando muito bem nisso aí. Arthur, antes mesmo de ligar as câmeras, a gente estava conversando um pouco a respeito de investidores de outros estados começarem a perceber as oportunidades de investimento no Arco Norte, correto? Sim, eu acho que não só de outros estados, principalmente de outros estados, mas sim investidores estrangeiros, já que a conjuntura econômica brasileira começa a se estabilizar, com uma inflação sob controle bastante baixa, que naturalmente vai haver uma transferência de recursos que estão aplicados nesse tipo de investimento, para investimento de fato em atividades produtivas, mas também o sentimento de que o Brasil entra num novo momento de crescimento econômico, crescimento mais responsável, onde você vai ter que investir em projetos de médio e longo prazo, não vai ter retornos rápidos, mas vai ter retorno muito mais seguro. Eu acho que isso já está acontecendo, Bruno. Historicamente, o Porto de Roterdã, a comunidade portuária de Roterdã na Holanda e de Antuérpia na Bélgica são muito ligados, né, nos portos das regiões Norte e Nordeste, correto? Sim, sim. Inclusive, aqui tinha um navio que foi construído especialmente para fazer a linha, que era o Bergstall Itaqui-Roterdã. Não é mesmo? Que é um navio graneleiro de 400 mil toneladas, né? Então, sempre teve essa ligação e eles têm uma visão bastante forte e conhecedora dos portos aqui da região. Eu creio que esses grandes portos da Europa e acredito da Ásia, eles vão voltar as suas vistas aqui para o Brasil, vendo essa oportunidade de crescimento do setor portuário, à medida que a infraestrutura ferroviária começa a se fortalecer. Eu acho que esse era o grande nó do crescimento portuário brasileiro. Você não pode fazer uma estrutura portuária baseada em transporte no modal rodoviário. Ele tem que ser ferroviário. E isso vai se fortalecer. Aqui no complexo da Baía de São Marcos nós temos 2 ferrovias chegando, eu acredito que vão ter mais chegando. A necessidade de ter mais canais de transporte de carga, o transporte ferroviário, ele chega a ser 30% mais barato que o rodoviário, com muito menos perda. É muito comum a gente ver nas rodovias aquele monte de farelo de soja na beira das rodovias, aquilo é perda. Então é uma perda. Acaba caindo dos caminhões. Tudo isso é custo. Quando você coloca dentro de um vagão fechado num trem, já não tem mais perda. Sim, e acaba destruindo as estradas, né? Acaba prejudicando o meio ambiente, tem muito mais emissão. Emissão de CO2. A questão da estrada aqui, particularmente no Maranhão, depois da safra, tem que recompor a maioria das BRs e das MAs, porque está tudo destruído.
E pelo que você me disse no início, você acredita que esse crescimento ferroviário vai se dar a partir da Norte-Sul, é isso? Sim, a partir da Norte-Sul você tem a criação de duas ferrovias, né? Uma que vai para o leste, outra para o oeste. Para a renovação da ferrovia Carajás, a Vale já se comprometeu a fazer a ferrovia Centro-Oeste, que vai até Sorriso, no Mato Grosso. Mas acho que um movimento tão importante quanto esse é que o ministro Bento está agora fazendo com os Estados Unidos, de criar condições que investidores da área ferroviária nos Estados Unidos venham investir no Brasil. A gente precisa, acho que não só do capital, mas também desse know-how de construção, né? A gente tem que ter uma outra tecnologia de construção de ferrovia. Então, com esse fortalecimento da infraestrutura ferroviária, eu não tenho dúvida que o crescimento da área portuária ele vai ser muito grande. Diante dessa perspectiva otimista que estamos colocando aqui, é importante que toda a comunidade portuária de São Luís, mas principalmente o poder público e as próprias pessoas comecem a perceber a vocação portuária da região, e isso vale para várias cidades portuárias do Brasil. Isso não estou tirando da questão, mesmo as cidades portuárias mais tradicionais ao sul e sudeste, como Santos, Itajaí, Paranaguá também, correto? Eu acho que isso sempre foi uma dificuldade, né? No Brasil, São Luís tem isso. São Luís ela não consegue se reconhecer como uma cidade portuária, mas boa parte da economia local ela já depende, né? Tem mais de 40 mil pessoas trabalhando na área portuária aqui. Santos não é diferente, Paranaguá, Rio Grande. Talvez porque é uma cultura de passado, onde antes você empregava nessas áreas muita mão de obra de baixa qualificação. E hoje a área portuária é cada vez uma área de tecnologia. Os grandes portos vão empregar cada vez menos gente. Você pega hoje o Pier 4 aqui da Vale, que é um pier de minério, eles têm os carregadores de minério mais rápidos do mundo. Quer dizer, um pier com 4 berços consegue produzir muito mais do que os outros, usando muito menos gente. Então, hoje, as pessoas que são empregadas nessa área têm muito mais qualificação. E aí, hoje, aqui por São Luís, já começa a acontecer. Você trabalha onde? Eu trabalho na empresa tal no Porto. Já é um cartão de visita muito bom, que não era no passado. Então, não sei como é que está nas outras áreas. Você até já trabalhou também, né? Sim, já trabalhei na área portuária. Porque o cais mesmo, né, os berços de atracação da Baía de São Marcos são bem afastadas, né, de onde as pessoas habitam aqui na cidade. Exato. Acho que ao contrário de Santos, em que você vê ali toda a atividade portuária, a atividade portuária aqui fica na região sudoeste da ilha, e a região que é habitada da ilha é a região noroeste. A noroeste é a parte centro. Então as pessoas normalmente não passam na área portuária, não vê aquela movimentação. Então não consegue se enxergar muito, né, dentro desse contexto da atividade portuária. Mas cada vez mais, como essa mão de obra começa a ser cada vez mais bem remunerada, passa a ser um objeto de desejo. Então, quando é lançado um curso de especialização aqui, a procura é grande, já não se tem tanta dificuldade de captar profissionais para essa área. Eu acho que isso vai acontecer de maneira geral. No Brasil, como tem a costa, que é a extensão que tem, Bruno, nós temos que ter muito mais portos aqui no Brasil, né? Muito mais. Com certeza. E até de se concentrar mais as atividades portuárias. Por isso que eu gosto muito de falar assim, os portos do Arco Norte, os portos do Norte e Nordeste, não só falar da Baía de São Marcos, né? A gente sabe que isso aqui é uma joia, mas eu acredito no crescimento em todos esses portos aqui da região. Se eles se capacitarem e se estruturarem corretamente, vai ter oportunidade para todos. Até efetuar a construção de berços de atracação, pequenos piers, não necessariamente são portos organizados, mas justamente para fazer a navegação costeira, né? Levar essa carga e distribuir para os principais portos, evitando o transporte terrestre. Né? Eu acho que vai ter naturalmente, alguns desses portos vão ser hubs portuários. Eu acho que a Baía de São Marcos ela tem essa vocação de ser um hub portuário, mas com a volta da cabotagem no Brasil, nós vamos tirar muitas cargas das rodovias. Não tem sentido se está levando uma carga daqui para São Paulo, Rio de Janeiro, através de caminhão. Tem que levar de navio mesmo. Eu convido você, Arthur, convido você que está assistindo e toda a sociedade brasileira em geral que participem dessa questão de a gente levar conhecimento, debater a questão da atividade portuária como indutor de desenvolvimento econômico do Brasil. É por isso que comecei a organizar esses Web Summits e toda a nossa equipe do Porto Gente, nossos colaboradores, por meio de nossas ferramentas de cursos e as ferramentas de plataforma de negócios,
a gente tem essa responsabilidade de fato de levar essa informação e de desenvolver o setor portuário e ajudar o setor produtivo brasileiro. Queria agradecer a sua presença, a sua participação. Se tiver um recado final para deixar para todo mundo que está assistindo a gente pela internet, fique à vontade. Olha, eu que agradeço e quero, antes de tudo, parabenizar toda a equipe da Porto Gente e o Bruno por essa iniciativa, ter vindo aqui no Maranhão, ter conversado com todas as pessoas que estão envolvidas na parte de governo, iniciativa privada, dizer que isso que vai fazer com que esse conhecimento compartilhado, essas informações compartilhadas, e eu sou otimista, como o Bruno falou assim, e agora eu não sou otimista sem ter dados na mão, né? A gente fala com dados que a gente tem na mão, e eu acredito num futuro muito bom aí para todo o setor portuário no Brasil. Já que ele falou em compartilhar, peço que compartilhe essas informações, ajude a chegar o mais longe possível toda essa produção de conteúdo feita pelos nossos convidados, brilhantemente como o Dr. Arthur aqui. Muito obrigado e até a próxima.